Olá, a paz seja com todos. O nosso tema para hoje é sobre José da Galileia, o significado da paternidade de José, que eu também chamo de meu bom José. Quando me deram esse tema, quando eles me passaram esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um poema cantado pela Rita Lee nos anos 70, Meu Bom José. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar ou que se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria, e o teu ofício ensinar, como o teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Esse meu bom José é Yusef, no hebraico, aquele que acrescenta, ou Deus acrescenta. Ele é o pai de Jesus, o Yeshua ben Miriam, Jesus, filho de Maria, mas que também será conhecido como Yeshua ben Yosef, o filho de José. Porque assim está posto em Mateus capítulo 1, as 42 gerações de Abraão até Jesus, passando por Davi e finalizando com José. Vamos observar nesta tríade, nesta família, o papel de cada um. O de Jesus nós sabemos absolutamente muito bem, o de Maria também, como a mãe acolhedora. Mas e José? Que importância tinha José nesse espetáculo maravilhoso que é o surgimento de Jesus e do início do cristianismo? Em Nazaré, a menina Maria, já a esposa de José, casados que são de conformidade com a lei israelita da época, recebe a visita espiritual de um mensageiro divino, Gabriel. Ele se apresenta a ela num processo não de emancipação da alma, porque ela não está dormindo, mas ele se materializa. Um processo talvez de efeito físico, um processo de dupla vista de parte da Maria. E Gabriel lhe anuncia que ela conceberá um menino. E a esse menino deverá ser dado o nome de Jesus, Yeshua. Em hebraico, Deus salva, aquele que salva, Emanuel. Ela recebe essa visita uma vez. Está colocado em Lucas, no capítulo 1. Mas esse bom José, o carpinteiro que não diz palavra alguma em todo o Evangelho, parece ser levado em mais alta conta. Não em diferença de importância de um e outro, mas talvez porque a importância que se dá à missão que ele tenha recebido vai requerer um apoio maior da espiritualidade. Tanto é que este mesmo mensageiro, Gabriel, que havia visitado Maria, visita José, agora sim em sonho, num processo de emancipação da alma, pelo mensageiro divino Gabriel, 4 vezes. Todas elas estão em Mateus. A primeira vez, quando dá a anunciação da gravidez de Maria e a determinação para que ele, o pai, dê ao menino o nome de Jesus. A segunda vez, quando em Belém, na oportunidade em que Jesus
nasce, ele recebe a informação de que há perseguição ao menino em Israel e que, portanto, ele deve fugir para o Egito. Depois, a terceira vez, já no Egito, quando ele recebe a mensagem de Gabriel, dizendo-lhe que, olha, volte para Israel, a coisa amainou, a coisa melhorou. E já quando entrava em Israel pela quarta vez, a informação de que, olha, ainda há perigo, não entre em Israel, vá para a Galileia. E aonde ele vai e se fixa com a família na cidade de Nazaré. Isso parece nos mostrar a importância que tem, o cuidado que tem a espiritualidade com este José, que há de ser o grande protetor e o condutor desta família. Quero fazer agora um pequeno parêntese, que acredito que seria até desnecessário para se falar para espíritas. No entanto, é preciso que se diga alguma coisa. Com relação à concepção, existe uma única forma de concepção do ser humano sobre a face deste planeta. Nos demais planetas, não se sabe. Mas sobre este planeta, a concepção é a fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Seja ele através de uma inter-relação carnal, de uma relação sexual, ou da fertilização in vitro, que ao tempo de Jesus não existiam laboratórios para isso. Embora isso cause espanto para muitos, fruto, talvez, de uma herança cultural ainda mitológica, eu falei algum tempo atrás sobre a mitologia criada em torno de Jesus, transformando-o de espírito puro em um Deus, em um mito. Isto não arranha nem a superfície da história de Jesus, não diminui a grandeza da sua tarefa sobre a terra um único milímetro que seja ele ter nascido, como todos nós, de um pai e de uma mãe físicos. Ao envergar o corpo material, também Jesus recebeu a herança genética de José e de Maria, os seus pais carnais. Mesmo que seja Jesus, esse perfeito Espírito encarnando-se entre nós. E como filho de José, ele será reconhecido também dentro dos evangelhos. Está em Lucas. Quando Lucas faz a sua genealogia de Jesus, ele coloca claramente, no capítulo 3, e Jesus, como se dizia, era filho de José. Existem traduções que dizem Jesus, como se sabia, era filho de José. E Jesus, como se compreendia, e Jesus, como se entendia, era filho de José. Portanto, Jesus era filho de José. Este José, o meu bom José, talvez seja a personagem mais esquecida na história do cristianismo, mas era, com certeza, a figura silenciosa que garantiu a segurança, o carinho e a solicitude para aquela família. Há incontáveis referências a Maria, justificadas. A mãe. Em contrapartida, José, seu pai, é citado apenas para lhe transmitir a nacionalidade carnal. Jesus é judeu, porque José era judeu. A sua descendência, Jesus pertence à tribo de Davi, porque José pertence à tribo de Davi. E ao ofício que ele aprendeu de seu pai, de ser carpinteiro. Reconhecidamente se entende que haja mais referências à mãe, a Maria, posto que se sabe com certeza que o peso maior da prole sempre recai sobre a mulher. Isso não somente lá nos tempos de Jesus, mas em todos os tempos, não é? As mulheres
sempre são mais presentes na vida dos seus filhos e, portanto, é justo que se faça esse tipo de referência a mais. Eu quero fazer mais um intervalo dentro do intervalo, para falar, um parêntese dentro do parêntese, para falar sobre a ideia da igualdade entre as responsabilidades. É equânime para os dois. E eu fui buscar o pensamento de uma francesa, conhecida naturalmente, Simone de Beauvoir. Ateia, existencialista, que em 1949 escreve, talvez, o seu livro mais conhecido, não vou dizer o melhor, mas o seu livro mais conhecido, que é O Segundo Sexo. Este livro foi um marco do movimento feminista, não é? A segunda onda do movimento feminista nos anos 60. A segunda porque a primeira foi nos anos 20, quando as mulheres lutaram pelo direito ao voto. E neste livro ela faz uma frase antológica, uma frase para ser estudada por todas as mulheres e todos os homens, para ser pensada, filosofada a respeito. Ela diz ali: não se nasce mulher, torna-se mulher. Neste livro, Simone, analisando a vida das sociedades nômades pré-históricas, ela afirma que eles, os nômades primitivos, que a concepção é apenas um acidente. Eles não conheciam, não tinham ideia, não tinham conhecimento da relação biológica, física, de que homem e mulher pudessem produzir um novo rebento. As fêmeas apareciam prenhas, as leoas, os elefantes, as vacas, os antílopes, gazelas, e as mulheres também. Não se ligavam, não se atinavam de que depois daquela intercorrência, aquela inter-relação, depois de algum tempo, aquele ventre começava a subir. Então, passou-se a dizer que não só a concepção era um acidente, mas criou-se a ideia de que a própria paternidade seria um acidente. A paternidade não é um acidente, não pode ser um acidente, é importantíssima, tem a sua importância nessa relação da concepção humana. Tanto que a própria Simone coloca no primeiro capítulo do seu livro uma informação importante para todos nós, ela como pensadora. Ela diz assim: as especificações biológicas reprodutivas não justificam a subjugação do homem sobre a mulher. O inverso é verdadeiro. Uma vez que os seus respectivos gametas, os espermatozoides e os óvulos, são complementares e interdependentes, apresentando uma relação de igualdade entre os sexos. Não há, portanto, na lei natural, na lei divina que rege o universo, e na lei moral inscrita na nossa consciência, menos ainda, alguma coisa que justifique a subjugação de um sexo pelo outro, a dar-se uma importância maior a um do que a outro. A balança tende a pesar um pouco. Afinal de contas, a metade da população humana é de mulheres. E a outra metade, filhos dessas mulheres. Mas Simone de Beauvoir vai corroborar, ela como existencialista e ateia, o pensamento de um outro francês grande, insigne francês, que nós conhecemos tão bem, o digníssimo codificador da doutrina espírita, o senhor Allan Kardec. Esse, com certeza, não ateu e existencialista, talvez. Mas Allan Kardec coloca no seu Livro dos Espíritos, na questão 817, que está lá na Lei de Igualdade, na terceira parte do livro, a questão 817 que pergunta assim: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Os Espíritos lhe respondem com uma outra pergunta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Prossegue Kardec. Questão 821, mesmo capítulo. As funções a que a mulher é destinada na natureza. Que funções a mulher teria diferentes do homem na natureza?
né? Os corpos são absolutamente quase próximo da igualdade, mas a mulher tem função reprodutora, o homem não tem. A mulher pode parir, o homem não. A mulher pode amamentar, o homem não. Então, só essas três funções já fazem uma diferença enorme de importância para a mulher. E ele pergunta: as funções que a mulher é destinada pela natureza, estas, portanto, terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os espíritos lhe respondem. Claro que Kardec já sabe a resposta, mas ele quer apenas corroborar a sua ideia perante o mundo. E os espíritos lhe dizem: sim, maior até. É essa a importância. É ela, a mulher, quem dá as primeiras noções de vida. Eu retrocedo um pouco no livro dos Espíritos, buscando, na segunda parte, o capítulo 10, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, as obrigações e missões dos espíritos, a questão 582. Pergunta Kardec: pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão, respondem. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele, ao filho, uma organização débil e delicada, que torna propício a todas as impressões. Como todos nós, Jesus nasceu com uma organização débil e delicada e ainda suscetível a todas as impressões. Portanto, visto esses dois pensamentos, o nosso pensamento espírita e o pensamento filosófico de Simone de Beauvoir, entendemos que tanto a paternidade de José quanto a maternidade de Maria são importantes e significativas em pé de igualdade. Mas eu gosto de pensar romanticamente no papel de cada um deles. E eu tomo a cena do nascimento de Jesus, representada pelo presépio, como se fosse um quadro barroco naquele jogo de luz e de sombras. No centro da cena, nós vemos um menino maravilhoso, Jesus recém-nascido, iluminando tudo, quebrando as trevas que fogem para os cantos do quadro. Todos os olhos se convertem para ele. Dos seus pais amorosos, que o enlaçam, os pastores que o visitam, os olhos dos animais todos convergem para o centro da cena. Se olhássemos para cima, veríamos talvez os anjos entoando hosanas pelo nascimento do nosso Redentor. Abraçada a criança ao lado da manjedoura, vemos Maria. A doçura da menina mãe, irradiando luz, alegria, a ternura e a emoção por aquele seu rebento. E acima dos dois, como num sinal de defesa e de proteção, o encanto da figura silenciosa de José, discreto, sério e o protetor daquela família. É assim que eu gosto de pensar no papel de cada um deles. Que relação haveria no mundo espiritual para que esses três espíritos luminares, Jesus, claro, mais do que todos, se encontrassem nessas posições, nessa posição de família? Todos nós, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nos cercamos dos espíritos amigos que vão nos ajudar na nova etapa na Terra. Com Jesus não foi diferente. Não havia por que ser diferente. Não havia por que quebrar uma lei universal, uma lei natural, que é de nascer daquele jeito frágil, que pudesse receber as impressões dadas pelos seus pais.
Ele começa a vir amparado por espíritos importantíssimos, a começar por Isabel e Zacarias, que são os pais de João, o Batista, o seu primo, o profeta do deserto. Aquele que prepara os caminhos do Senhor e endireita as suas veredas, e que diz: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Os evangelhos canônicos não citam, não se tem notícia no Novo Testamento dos pais de Maria, Joaquim e Ana. Eles são citados tão somente no evangelho apócrifo de Tiago, mas também acredita-se que tenham sido pessoas importantes, mesmo que seus nomes não tenham sido esses, afinal de contas, eram os pais de Maria. E por fim, os dois grandes espíritos escolhidos por Jesus para o seu papel, José e Maria, os seus pais carnais. No entanto, nós, espíritas, compreendemos a missão elevada desse espírito José, ao qual Deus confiou o abençoado trabalho da paternidade de Jesus. A ele foram confiadas as vidas de Maria e do seu filho. E vemos isso acontecer. O papel de protetor de José sobre essa família ao longo do Evangelho. Nós o vemos como protetor no caminho para Belém, antes de Maria dar à luz. Como diz o Evangelho, Maria já pejada, eles viajam para Belém. Parece uma viagenzinha simples. Não, não é. É uma viagem difícil. Não havia estradas, haviam caminhos tortuosos pelas montanhas. Belém fica a 850 metros de altitude. E em nenhum lugar dos evangelhos, pelo menos não que eu tenha conseguido encontrar, nos 4 evangelhos canônicos, que José tenha se valido de um burro, de um jumento, de um burrico, qualquer coisa assim. Não se sabe como foi a viagem, mas com certeza foi muito difícil e precisando da sua proteção. Depois, em busca de uma hospedagem em Belém, uma cidade grande, a cidade de Davi, para onde todos os membros daquela tribo tinham que convergir para cumprir o édito do censo de César Augusto. Não havia estalagem, não havia hospedagem, tanto que eles ficam hospedados, instalados numa estrebaria, nos fundos de uma hospedagem. Depois, na fuga e exílio no Egito, quando Herodes Antipas determina a morte das crianças inocentes justamente para buscar matar a Jesus, conhecido como o novo rei que havia nascido na cidade de Davi. Depois, no retorno para Israel, quando avisado por Gabriel, ele avisa: olha, não entra em Israel, porque Arquelau, filho de Herodes, agora era rei e mantinha ainda a mesma perseguição. Então eles retornam para Nazaré. Mas tem uma passagem que me marcou profundamente, que me marca profundamente, porque é uma coisa bem nossa, bem humana, bem de pais terrestres. A preocupação que nós temos com os nossos filhos, não é? Quando eles têm 2, 3, 5, 10, 12, 15, 30, 40, 50, 60 anos, não importa. Os pais sempre terão essa leve angústia, essa preocupação com os seus filhos. Quando Jesus contava com 12 anos de idade, a família se reúne em Jerusalém para as festas do templo. E depois retornam para Nazaré. Maria e José acreditam que Jesus ou tinha ido com os seus parentes na frente ou estava vindo com os parentes logo atrás. Eles chegam em casa e Jesus não está. E Jesus não chega. Então eles retornam angustiados, desesperados, até Jerusalém, numa viagem de 3 dias, e vão encontrá-lo no templo, pregando aos doutores da lei. E é a fala de Maria que nos coloca essa humanidade toda de pai e de mãe. Maria diz: meu filho, por que fizestes isso conosco? Não sabes então que teu pai e a tua mãe estavam então angustiados e preocupados com a tua ausência? E Jesus, aos 12 anos, já reconhecendo a paternidade de todos nós, naturalmente, um espírito puro como ele, diz-lhe: por que vos angustiais, não vos amofineis? Eu estou aqui
a tratar dos assuntos do meu Pai. Os esclarecimentos da visão espírita ressaltam que não só o filho de José, assim como todos os filhos de todos os homens em todos os tempos, são nossos irmãos, e que o único Pai que nós temos é Deus, Criador. Então, e portanto, todos nós aqui nascidos somos filhos adotivos. Somos filhos adotivos e adotados pelos nossos irmãos em Deus, que a quem chamamos Pai e Mãe sobre a terra. Cada alma confiada aos pais terrestres, que oferecem a ela um corpo físico, aonde irá habitar por um determinado tempo para buscar as novas experiências. Jesus não precisava buscar experiência alguma. Jesus era perfeito, mas ele estava aqui em cumprimento de uma missão que ele havia colocado em si próprio, a missão de nos levar à frente, de nos resgatar em humanidade para o bom, para o belo e para o verdadeiro, através da boa nova, através do seu evangelho. Esse espírito elevado, portanto, o meu bom José, dignamente assegurou a encarnação deste mais puro espírito que já pisou sobre a terra, garantindo-lhe o necessário para os primeiros anos de vida. E eu gosto de imaginar o pequeno menino Jesus ameaçando dar os seus primeiros passos e segurando na mão calosa do seu pai dentro da sua oficina para poder caminhar pela primeira vez. Uma imagem nossa, corriqueira, cotidiana, tão humana, que não poderia ser diferente entre um pai e um filho, mesmo que espíritos luminares. José ensinou-lhe pelo exemplo as virtudes peculiares de quem veio servir e não para ser servido. Foi um bem-aventurado e um humilde de coração. Encerro com uma página de Emmanuel no seu livro Levantar e Seguir. A página se chama José da Galileia. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros da sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral, que atendeu a Jesus hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente na falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. O mundo não tem outras notícias das suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nos mostram no tempo e no lar, em adoração e no trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Esse, meus irmãos e minhas irmãs, é o meu bom José. Fiquem em paz. Deus seja com todos.